Olá, estamos aqui no Virtuale Podcast, o nosso podcast de negócios, empreendedorismo e inovação. E hoje estamos recebendo aqui a visita da Daniele Cosme. A Daniele eu conheci já há alguns anos, né, Daniele? Lá na FEComércio. Quando a gente, os dois, com startups, entramos no primeiro programa de aceleração do Lab da FEComércio. Exatamente, primeiro programa de aceleração do Lab FEComércio. Muito bem, mas quem é a Daniele? Daniele Cosme é uma empreendedora. Hoje eu sou fundadora da Clã Conexões, é uma empresa, uma aceleradora de negócios femininos, trabalhando no desenvolvimento de negócios de mulheres tradicionais e techs. Sou vice-presidente da Associação Gaúcha de Startups e sou fundadora do ecossistema WFL, Women, Founders and Leaders, que é um ecossistema que trabalha liderança, gestão e empreendedorismo feminino de forma transversal. Muito bem. A questão do empreendedorismo feminino vem ganhando força, né? E é muito importante a atuação das mulheres aí, que eu acho que faltava isso no nosso ecossistema. Com certeza. Muito bem. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Clã. A Clã fala muito sobre desenvolver a líder para acelerar o negócio. Na prática, qual é o maior gap de liderança que vocês identificam hoje nas empreendedoras? Dois. O primeiro, eu acho que é muito por formação, né? A mulher ela não é educada, instigada a empreender, a testar o novo. Tu vai para eu gosto de fazer analogias. Tu pega numa pracinha, o menino corre, pula, a menina tu não sobe, tu não te arrisca, tu vai. Então a mulher ela não é ensinada a se desafiar, a crescer. Então quando tu vai empreender, empreendedorismo é um desafio diário. Então tem aquele receio se eu vou conseguir, se eu não vou, né? A falta de confiança e não se ver em outras posições de liderança. A gente só sonha com aquilo que a gente vê. Então, como é difícil, mulher não ver outras mulheres em posições de liderança, ela nunca vai achar que aquilo é para ela. Então, são alguns dos gaps que a gente vê hoje. A gente percebe que ultimamente, né, tem aumentado as mulheres em posições de liderança. Com certeza. Né, em evidência aí muitas CEOs, né, no mercado em evidência, e isso estimula, obviamente, que é aquilo que tu falaste, né? Isso estimula que as mulheres se vejam, né, que existem outras ocupando aqueles lugares, elas pensam, bom, se alguém conseguiu, eu também posso, esse lugar também é para mim. Muito bom, muito legal. O programa EVA tem ganhado relevância. Quais transformações concretas vocês já observaram nas participantes após a jornada? Bom, o programa EVA é o primeiro programa de desenvolvimento de liderança feminina em inovação, realizado e criado pela Clã. A gente fez 2 turmas no ano passado, com mais de 30 mulheres líderes de startups, fundadoras de todo o estado. Acho que a maior conquista foi o ano passado, que existe o Capital Empreendedor do Sebrae, que é um programa nacional, onde ele seleciona startups, são mais de 160 inscritas, e aí no final do programa eles selecionam 8 a 10 de cada estado para ir para São Paulo para rodadas de investimento. O ano passado, das 8 startups que foram representando o Rio Grande do Sul, 4 foram indicações e saíram do programa EVA. Então, 4 mulheres foram para São Paulo com seus negócios, com suas startups preparadas para sentar com o investidor, para se sentirem, né, apropriadas da sua posição de liderança pelo programa EVA. Então, acho que esse talvez tenha sido o mais tangível, fora aqueles, né, que elas vão se desenvolvendo, fazendo conexões e negócios. Muito interessante, né? E como vocês equilibram crescimento acelerado com sustentabilidade emocional e estratégica das empreendedoras? Isso é difícil, não só das empreendedoras, né? Eu acho que de não, todo mundo. É o desafio, né? Com crescimento é um desafio, né? Por exemplo, muito na Clã e no programa EVA a gente trabalha que o EVA ele desenvolve, eu digo, de 2 formas. A mulher na parte individual e na parte coletiva. Porque a primeira parte tem a parte de entrevistas para serem selecionadas para o programa. Começando o programa, o primeiro desafio da mulher, ela tem 2 horas de conversa individual com uma psicóloga. Para ela entender qual é o perfil de liderança, qual o gap de liderança que ela tem. Então, ela recebe um relatório para ela, daquela psicóloga, dizendo, este é o teu perfil de liderança, aqui é onde tu pode melhorar e aqui é onde tu tem alguns gaps. A partir daí, o programa EVA ele trabalha com mentorias individuais e encontros coletivos. Então, ela tem um relatório, ela tem uma base de mentoras de diversas áreas e ela tem 8 horas de mentoria para fazer com aquelas mentoras e ela vai escolher de acordo com a necessidade identificada na conversa com a psicóloga. E aí, em paralelo, existem os encontros coletivos
com todas as integrantes da edição do programa, sejam eles online ou presenciais. Então, desenvolve tanto o individual, esse socioemocional da mulher com a psicóloga, entendendo o seu perfil de liderança, quanto o coletivo, dividindo e trocando isso com outras mulheres que estão na mesma fase, digamos assim. Olha, assim, em termos de percentual que tu tem percebido, né? No caso da Associação Gaúcha de Startups, por exemplo, que em startups lideradas ou que tenham sócias femininas, né? Sim. E o que você tem percebido em relação a isso? Isso tem dados, né, do Sebrae que mostram, há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, menos de 8% das startups eram fundadas ou cofundadas por mulheres. Nos últimos 3 anos, esse número subiu para mais de 30%. Olha que bacana. O que é incrível. Né? Mas, como eu digo, aqui nós já estamos fundando mais startups, já estamos à frente de mais startups. Nós entramos na sala. Agora a gente precisa sentar na mesa e assinar o contrato. Certo. Sim, esse é o segundo. É o segundo passo, porque né? dar espaço para a mulher é importante. Mas não adianta dar espaço para ela entrar numa sala de negócios e ela ser apenas plateia. Ela tem que ter o poder de decisão, sentar na mesa e assinar contrato. Muito bom. A Clã atua fortemente em conexões de ecossistema. Sim. Qual foi a conexão mais improvável ou poderosa, né, que vocês já geraram? Isso é uma pergunta difícil. Talvez no último evento da WFL, nós tivemos, abrindo o evento, a gestora do Sebrae Delas, Santa Catarina, que é a mulher que coordena e criou o Delas Summit, que é o evento nacional do Sebrae de empreendedorismo feminino. Ela veio a convite, veio por vontade própria e abriu o evento. Então, ela trouxe aquela visão de uma mulher que cria o maior evento de empreendedorismo feminino do Sebrae, o evento nacional do Sebrae Santa Catarina. Ela veio e fez toda essa conexão com o ecossistema que a gente está criando aqui. Então, acho que isso muito interno, junto com o WFL. Acho que essa talvez tenha sido uma das grandes conexões. Legal. E a gente, assim, claro, a gente percebe o crescimento da participação feminina no empreendedorismo, nas empresas em geral, né, em postos de liderança, a gente vem percebendo isso. Agora, em questões que envolvem a valorização, é um pouco diferente. É bem diferente. Né, a valorização disso. Aí o pessoal reclama, não, mas o líder masculino ganha mais que a líder feminina no mesmo posto de trabalho. Né? Então, isso é um outro desafio pela frente. Já conquistou o espaço, mas agora tem que conquistar essa valorização. É o que eu digo, a gente estar na sala e sentar na mesa. Então, essa valorização de eu ter espaço de fala na mesa. E aí a gente vai para um recorte que até hoje eu botei no meu Instagram sobre uma palestra que eu fiz há pouco tempo, que é um outro recorte, que é a maturidade. O homem maduro é um homem 40 a mais, é um homem maduro, estrategista. A mulher, ela já está saindo de mercado. Então, a mulher tem todos esses desafios. Provar que a maturidade é um ativo, é um valor estratégico e não mais algo negativo que faça ela sair do mercado. Certo, muito bom. Bom, a AGS conecta diferentes agentes do ecossistema. Hoje, onde está o maior gargalo? Capital, talento ou mercado? Conexão. Eu acho que a gente tem muito talento, principalmente quando tu olha para dentro do interior do estado. Tu vê muitas startups que saíram do interior. Eu sou de Rio Grande, o ano passado uma das startups campeãs da South Summit era de Rio Grande. Então a gente tem talento, a gente precisa, existe dinheiro na mesa, eu acho que ele precisa ser disseminado, descentralizado, e eu acho que precisa dessa conexão. A partir do momento que a gente conseguir conectar, e esse é um dos papéis agora dessa nova gestão da AGS, por isso que a gente tem hoje um cargo que não existia, que são os embaixadores regionais. Então fazer essa conexão do ecossistema, que é o polo que acontece na região metropolitana, com a região de Rio Grande, com Santiago, com Santana do Livramento, conectar com o que está acontecendo lá, levando investidores, empresas para fazer uma inovação aberta com as startups que estão lá, ou dando essa visibilidade, botando esse holofote que está sendo criado lá. Eu acho que a gente descentraliza e potencializa ainda mais o ecossistema do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a gente tem muito talento, a gente tem dinheiro, a gente tem investimento, a gente precisa fazer essa conexão para que ele descentralize e chegue nos lugares certos. Porque às vezes tu vê startups não tendo acesso, porque as coisas acontecem em Porto Alegre. Ou tu vê investidores dizendo que ele não acha startup, mas ele só conhece startups na região metropolitana e tem grandes startups daqui a pouco no interior do estado.
Está gostando das nossas entrevistas aqui no podcast Virtual Negócios? Você pode estar aqui, no nosso ambiente, no nosso podcast, no nosso estúdio, e também produzir o seu podcast. Não é legal? Ter o seu próprio podcast para divulgar o seu negócio, entrevistar pessoas, clientes, fornecedores? Entre em contato com o número que está aí na tela e a gente vai te falar de como isso é possível. Então, acho que essa conexão é o nosso maior desafio. Legal. E como a associação está preparando as startups gaúchas para competir em nível nacional e global? Hoje a gente está com um projeto em desenvolvimento de mentorias dentro da AGS. A gente está agora com 2 novos eventos que vão vir aí. A gente está com uma nova ação que a AGS ela vai fazer a curadoria do que a gente chama de pitch reverso. Então, por exemplo, a gente vai ter agora em maio o Campo Bom Summit, na cidade de Campo Bom. A AGS vai fazer a curadoria dessas grandes empresas da região, porque ao invés de eu montar a startup lá para ela apresentar para todo mundo, eu vou botar a grande empresa, uma grande indústria para falar de inovação, falar quais são as suas demandas, suas necessidades, e quem vai estar ouvindo elas são as startups pré-selecionadas que podem ajudar. Então, eu preparo, eu levo o empreendedor, primeiro com as mentorias que a gente está organizando, essa trilha de conhecimento de mentorias, as masterclass que a gente tem hoje fechadas só para os associados e essa conexão direta com as empresas para que elas façam, né, realmente apresentem o seu negócio, apresentem o seu produto e possam gerar faturamento. Muito bom, excelente, né? A gente vê todo esse movimento, ele também tem que sair daqui, né? Não pode só ficar aqui. E não pode só, por exemplo, a gente faz, tem desafio de startup, batalha startup. É a startup falando para a startup. Exatamente. Eu não vou, a minha startup vai ver, estou apresentando o pitch, mas eu não sou teu cliente. Talvez eu possa, quem sabe, te indicar. Mas não é muito mais fácil ter uma grande empresa dizendo, eu tenho tais desafios. E a startup diz, olha, eu posso. Isso. E a startup, em vez de ficar tentando falar com o secretário do secretário, ter o contato direto com o CEO, com o diretor de inovação de tecnologia daquela empresa e facilitando esse acesso. Então, esse é o papel que a gente está tentando trazer nessa nova gestão. Legal, né? A conexão, como tu falaste, A conexão. Bom, o modelo de comunidade da AGS é um dos seus ativos, né, que diferencia essa comunidade de outros hubs de inovação. Hoje a gente tem, dentro da AGS, né, os associados. Então, para os associados, a gente tem uma série de benefícios e agora estamos, ontem eu estava em reunião buscando outros mais direcionados. A gente tem encontros fechados só para associados, com masterclass, que são itinerantes nos hubs de inovação, tanto na região metropolitana, quanto os embaixadores vão fazer esses encontros nos hubs de inovação do interior do estado. E hoje a gente tem, que a gente fechou o ano passado, uma parceria muito forte com a ABS, a Associação Brasileira de Startups. Então, hoje, o associado da AGS, no plano maior, ele tem, mesmo quando ele se associa na AGS, ele tem todos os benefícios da ABS, Associação Brasileira de Startups. Então, a gente consegue replicar o que a ABS está fazendo em São Paulo, Rio de Janeiro, que são os grandes polos, para o Rio Grande do Sul e fazer essa conexão direta do associado da AGS com, né, essa expansão nacional, com startups, com ecossistemas, com hubs da região do Rio São Paulo. Eu, por exemplo, semana que vem vou estar no Rio e eu já tenho 2 reuniões em 2 hubs de inovação do Rio de Janeiro. Então, a gente busca sempre trazer essa conexão, fortalecer aqui, fazer essa conexão dentro do estado, mas também escoar para fora todo esse nosso talento. Muito bom, legal. E na tua visão, qual será o próximo salto do ecossistema de startups do Rio Grande do Sul nos próximos 3 a 5 anos? Eu acho que o amadurecimento. A gente tem muita startup em fase de ideação e fase de validação. Eu acho que a gente vê nascendo muita startup, mas a gente ainda não conseguiu fazer com que a maioria das que nasçam se perpetuem. Gerem negócio, não parem, não pivotem daqui a 2, 3 anos. Então, eu acho que o nosso maior desafio é esse. Né? Hoje a gente tem um ecossistema pulsante, a gente tem startups nascendo, a gente tem programas de aceleração no interior do estado, mas depois que eu acelero, eu preparei a startup fazendo com ela. Eu estou acelerando, estou validando, fazendo MVP, plano de negócios, plano de marketing, mas depois eu abandono ela, né, que é na hora que ela tem que ir para o mercado. Então, acho que o nosso próximo salto, o próximo olhar que o ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul tem que citar. Eu estou preparando startups, tem vários programas de aceleração, mas o que eu faço com elas depois? Aí faço uma rodada de investimento numa South Summit uma vez por ano, e o que acontece depois da South Summit? E o que reverbera daquilo que aconteceu em 3 dias de evento? Sim. Então, acho que esse é o próximo salto.
ter esse olhar mais maduro para eu acelerei, mas agora eu preciso fazer ela emitir nota fiscal para ela se manter viva. Exatamente. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso podcast e eu gostaria que você desse um recado para as empreendedoras que estão nos assistindo nesse momento, né? Qual a tua dica, qual a tua mensagem final para essas empreendedoras? Ou quem quer empreender também, aquela mulher que quer empreender. Quem quer empreender. O primeiro é confia, né? E aquela coisa, vai com medo mesmo, né? Tu não está preparado, tu nunca vai estar 100% preparado. Confia, estuda muito o mercado que tu quer entrar, o segmento que tu quer atuar. Não começa fazendo um negócio, eu teve uma ideia, vou começar a fazer um negócio. Não, estuda ele primeiro, vai em lugares, vai em eventos, conversa com pessoas. As pessoas são muito acessíveis nos eventos. Troca ideias, traz insights para que tu crie um negócio de uma maneira mais estruturada. E aí depois baixar a cabeça e fazer acontecer. E como é uma palavra que eu gosto muito de dizer, é pavonear. Deu certo, pavoneia. Fala para as pessoas o que tu faz. Fala aonde tu é boa ou no teu negócio é bom. Ninguém vai adivinhar, eu tenho uma startup. Mas eu sei para quem tu vende, eu sei como é que tu vende, eu sei quem é o teu público, é o teu produto. Não existe o óbvio, né? O óbvio precisa ser explicado, ele não tem que ser dito. Exato. Então, pavoneia. Fala, estuda, constrói um negócio de maneira não tão acelerada, mas mais estratégica, mais sólida, mas também divulga esse negócio, esteja nos lugares, fale, não tenha medo de pegar, não tenha medo de estender uma mão e dizer, oi, tudo bem, eu sou fulana, eu tenho um negócio tal. Gosta de estar no palco, tem que gostar de estar no palco. Tem que gostar de fazer conexões, porque o palco ele é importantíssimo. Mas quando tu desce do palco, tu não pode baixar a cabeça e sentar. Não. Aí tu tem que conversar com as pessoas e usar todo aquele holofote que tu teve ali em 15, 20 minutos e fazer ele reverberar. Então tu tem que estar no palco e saber o que tu faz depois do palco. Muito bom. Muito bom então, o papo aqui, teria para muito mais tempo, né, Dani? Mas chegamos ao fim, né? E eu agradeço a todos aí, esperando aí vocês nos próximos episódios do Virtuale Podcast. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.